graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos hoje para a aula 12, onde nós vamos estar dando uma continuidade no assunto que já foi iniciado há 2 aulas atrás, quando nós falamos sobre mordomia, depois na sequência sobre o dízimo e hoje falaremos sobre ofertas e primícias. Pegue a sua apostila e vamos para a leitura. Página 9, lição 12, Fundamentos da Fé Cristã, Ofertas e Primícias. Quando falamos em ofertas e primícias, falamos de coisas distintas. Tudo é uma questão de conhecimento conceitual. Nesta aula, frisaremos não só a diferença entre ambas, mas aprenderemos a importância de honrarmos a Deus com tudo o que temos e somos. Ofertas e primícias. Qual a diferença? A distinção de tais ofertas é apresentada pela primeira vez nas Escrituras, quando Abel e Caim ofertaram a Deus. Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 4, de 3 a 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Caim trouxe uma oferta de sua lavoura, mas Abel ofertou a primícia, ou primogênito de sua criação de ovelhas. Abel foi além de separar a melhor ovelha do aprisco, pois separou a que era considerada primogênita dentre elas. Essa era a sua forma de honrar a Deus. Este é o princípio que Deus aplica na lei das primícias. Ao ordenar que o seu povo lhe entregasse os primeiros frutos, Deus queria ser distinguido no coração de seus filhos. A entrega das primícias é uma forma de se dar honra ao Senhor. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Vamos analisar. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Eu acredito que tenha ficado claro a explicação, a exposição dos textos sobre a oferta de Abel e de Caim. Nós notamos uma característica muito peculiar no coração e na oferta de Caim no que diz respeito à avareza. A pessoa, quando ela ama o dinheiro, ela valoriza demais as coisas que ela acredita possuir, porque se formos usar aqui hipoteticamente qualquer exemplo, será definido que nada trouxemos para este mundo, como disse Paulo a Timóteo, e nada poderemos levar dele, não é verdade? Você pode ter uma casa escriturada em seu nome, mas depois da sua morte, você não a possuirá mais, você não fará mais usufruto dela. Quando nós falamos sobre essa questão da pessoa ser avarenta, nós estamos nos referindo a um amor exacerbado pelo dinheiro, como que pertencente a si mesmo. A pessoa, ela passa a idolatrar o poder, ela passa a fazer as coisas no que diz respeito ao status que ela possa vir a ganhar no decorrer do seu trabalho, do seu esforço na sua vida. E é aí que entra o maior de todos os problemas. Muitas dessas pessoas acabam ouvindo a história de Cristo e acabam simpatizando com a sua oferta de salvação, de perdão e de misericórdia. No decorrer deste caminhar de fé, essa pessoa bate de frente com os conceitos bíblicos do dízimo, da oferta, da primícia e da mordomia cristã em si. E isso o choca poderosamente. Por quê? Porque ela acredita ser possuidora daquelas coisas. No entanto, o Evangelho é bem claro. O chamado de Cristo é que nós venhamos a negar a nós mesmos. Por que negar a nós mesmos? Não é só por causa dos pecados mais comuns ou famosos entre as mensagens cristãs, mas tudo o que nós nos tornamos
Ou nós nascemos de novo, iniciamos uma nova vida totalmente desprendidos, desapegados de todas as coisas, para que venhamos a compreender de forma sadia o conceito da mordomia cristã. E aí está incluso as ofertas, os dízimos e tudo mais. Ou nós teremos um grande problema na nossa caminhada de fé. E é o que tem acontecido com muitas pessoas. Muitas pessoas são duramente críticas quando se fala em ofertas, em primícias e em dízimos, por causa da avareza de seus corações. Elas acreditam que se converteram simplesmente porque ouviram a pregação da cruz. Mas Jesus disse que para segui-lo o homem tem que negar-se a si mesmo. Certa feita, a palavra de Deus diz que um jovem rico se aproximou de Jesus Cristo e ele acreditava guardar todos os mandamentos do Senhor. No entanto, ele expõe a Jesus a seguinte pergunta: o que devo fazer para herdar o reino de Deus ou a vida eterna? E Jesus então foi muito claro com ele: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Jesus explorou a questão da avareza no coração daquele rapaz. Jesus disse para ele: se queres ser perfeito, só te falta então uma coisa. Em outras palavras, para que você nasça de novo, para que você receba a graça da vida eterna, você precisa negar somente mais um ponto. Você precisa de fazer somente uma coisa na sua vida: tirar aquilo que domina, que preenche o seu coração. Então Jesus vai e toca na ferida daquele rapaz, na essência daquilo que ele na verdade era. Vai e vende tudo o que tem e dá aos pobres e terás um grande tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O texto diz que este rapaz saiu dali muito triste. Note que provavelmente ele era fiel nos dízimos e nas ofertas que eram conhecidas pela lei mosaica. Mas, como na aula passada eu expliquei, ele não possuía o conceito, assim como Caim também não possuía o conceito. O conceito de que Deus é dono de todas as coisas e de que nós somos meros mordomos. Logo, na oferta que Caim levou ao Senhor, ele a levou por levar. O coração dele era perverso, ele era uma pessoa invejosa. Então ele não aceitava que outras pessoas viessem a determinar o que ele deveria fazer. Note na própria decorrência do texto em que o próprio Deus fala com Caim, avisa Caim sobre o que Deus havia visto já em seu coração. No entanto, Caim continua obstinadamente com a sua mesma posição diante do Senhor e acabou por assassinar o seu irmão. A avareza no coração do homem bloqueia ele da revelação primordial, essencial, conceitual sobre dízimos, ofertas, sobre a mordomia cristã. Todas as pessoas que, quando ouvem falar sobre dízimos, ofertas ou coisas semelhantes, que fecham os seus corações, têm aí, de forma muito clara, uma evidência de que ainda precisam morrer completamente para si mesmas, até o ponto de não mais se acharem donas de nada. É a partir daí que vai crescer a benevolência, é a partir daí que a generosidade começará a brotar no coração do novo nascido, daquele que agora realmente está pronto para seguir Jesus. Há uma sequência lógica naquilo que Jesus dizia às pessoas que queriam segui-lo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, primeiro a pessoa deve negar-se a si mesmo. E aí está incluso tudo, a avareza e todos os demais pecados, até o próprio eu. Negue-se a si mesmo, então tome a sua cruz, querendo dizer, agora você tem que compreender que cruz significa morte, significa a negação definitiva do eu, mãos presas, pés presos e vida presa na cruz. Isso significa
daí para frente você estará totalmente dependente de Deus, porque dependendo de você, só lhe resta a morte. Então, após estes 2 passos, Jesus vem e diz: então depois siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós olhamos para Abel não levava as ofertas por levar, como que por obrigação, mas porque ele amava o Senhor. E a prova disso foi que a oferta de Abel é considerada ali como primícia, porque o próprio texto que nós lemos assim o identifica. Então fica muito claro aqui a diferença entre primícia e oferta. Embora a primícia não deixe de ser oferta, ela significa a primeira oferta a ser separada do conteúdo que Deus nos dá para administrarmos mensalmente. Amém? Vamos continuar a leitura da apostila. Entregar ao Senhor as primícias da nossa renda é honrá-lo, é distingui-lo, é demonstrar o lugar especial que Ele ocupa em nossas vidas. Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. A rebelião de Satanás foi a tentativa de usurpação desta posição divina. E ainda hoje ele tenta tomar o trono de Deus em nossos corações, mas devemos manter o Senhor em seu devido lugar. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar em suas vidas, a despeito do preço a ser pago. Abraão se dispôs a sacrificar o seu próprio filho, mas não se atreveu a deixar de dar a Deus o primeiro lugar. José foi para a cadeia para não pecar contra Deus numa relação adúltera. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados numa fornalha por recusarem-se a dar a uma estátua o lugar que pertence só a Deus. Daniel foi lançado numa cova de leões pela decisão de manter a Deus em primeiro lugar. Os apóstolos foram presos e açoitados porque importava antes obedecer a Deus do que aos homens. Estes são exemplos positivos que nos inspiram a seguirmos as mesmas pegadas dos que agiram do modo correto, mas também aos exemplos negativos de pessoas que não fizeram de Deus o primeiro em suas vidas e tornaram-se um exemplo a não ser seguido. Realmente são muitos os exemplos na Bíblia que podem ser de grande valia para a compreensão do que é ser mordomo de si mesmo. Quando eu falo em mordomia, quando nós falamos em ofertas, quando nós falamos em dízimos, nós estamos falando da integralidade do nosso ser. Nós devemos dizimar também a nossa vida, o nosso fôlego. Nós devemos ofertar também o nosso corpo, o nosso ser, tudo aquilo que há em nós. Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1, para ver o que o apóstolo Paulo declara no tocante ao que eu acabei de dizer. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que Paulo inicia o versículo declarando a importância da compreensão de que tudo o que há em nós pertence ao Senhor. Paulo, diferentemente daquilo que a lei nos apresenta, aonde nós vemos ali animais mortos, Paulo usa a expressão vosso corpo em sacrifício vivo. Apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, nada mais é do que usarmos a nossa inteligência para compreendermos todas as coisas que nos cercam. Nós realmente não somos donos de nada, nem do nosso corpo, nem da nossa alma, nem do nosso espírito, nem do chão que nós pisamos, do teto que está sobre a nossa cabeça. Leia comigo este texto, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Que coisa tremenda, amados!
O apóstolo Paulo tinha plena revelação do conceito que nós estamos estudando nessas últimas 3 aulas, quando ele diz que nosso culto deve ser prestado racionalmente e por isso nós devemos então apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Ora, pense comigo, se você apresenta o seu corpo, não restou mais nada. Tudo aquilo que o seu corpo administra, tudo aquilo que nós administramos já está incluso. E a inteligência de Paulo, no que diz respeito ao culto racional, quando ele faz referência que nada trouxemos para este mundo e patente, claro está, de que nada podemos levar dele. Nem mesmo, eu costumo muitas vezes falar em minhas mensagens, nem mesmo o dente de ouro que uma pessoa pode ter, ela levará para o lado de lá. Precisamos compreender de uma vez por todas estas realidades. Você sabe que as tradições egípcias do passado, principalmente na época de Moisés, tinha como mentalidade que o homem poderia preparar a sua viagem para o lado de lá quando ele morresse, e então ele já seria recepcionado, e se ele fosse um homem rico, poderoso, então ele já teria privilégios e já teria um status preparado do lado de lá. É algo muito interessante isso daí. Moisés cresceu dentro dessa tradição egípcia, certamente muito atrativa no que diz respeito aos bens materiais desta vida, principalmente ele que fazia parte agora da classe da nobreza, porque ele havia sido adotado por uma das mulheres que tinha sangue real egípcio, que fazia parte da família de Faraó. No entanto, a palavra de Deus diz que Moisés preferiu um outro caminho. Qual o caminho? O caminho da verdade. Abra comigo em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24 em diante. Vamos ler. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Você entendeu o que o autor do livro de Hebreus estava tentando nos expor aqui nestes versículos? Quando ele diz que Moisés escolheu antes ser maltratado por um pouco de tempo do que viver no gozo do pecado, porque ele tinha por maiores riquezas, veja o ênfase, o vitupério de Cristo, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Em outras palavras, Moisés, ele entendeu o conceito de mordomia. Por isso, ele não caiu naquele conto egípcio de que o homem era dono de alguma coisa. E olha que ele estava ali, certamente ele conhecia o faraó pessoalmente, tinha intimidade, sentava à mesa com o faraó. Ele fazia parte da família real. E aqui nós vemos claramente no texto que mesmo sabendo de todos esses conceitos falsos egípcios, ele preferiu a pobreza, a dificuldade e o sofrimento por ter fé em Deus, porque ele tinha em vista, por meio da fé, o galardão da vida eterna. Aqui nós vemos claramente provado que Moisés escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Reconhecer que nós não somos donos de nada. Por que eu digo isso? Porque o faraó se deu mal. Os faraós, eles morriam e ali, em suas tumbas, eram colocados preciosidades, ouro, moedas valiosas, pedras de brilhantes. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que os achados arqueológicos que datam daquelas épocas provaram que nenhuma das moedas sequer que estavam ali dentro
foram usadas pelos faraós. E isso só prova uma coisa, que nós não somos donos de nada. Nada trouxemos para este mundo e está patente de que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Esta alegria, esta felicidade do contentamento habita no coração de quem é mordomo fiel do Senhor, porque ele sabe que administra as coisas do Senhor, então o Senhor lhe concederá aquilo que é necessário. Por isso ele será também fiel ao Senhor como uma forma de gratidão, e ele será primiciador, será ofertante, será dizimista, e ele entregará até a própria vida, se assim for necessário, para a obra do Senhor. Assim como Moisés, devemos ser cada um de nós também. Vamos continuar a leitura. A bênção das primícias no Novo Testamento. O apóstolo Paulo nos revelou a aplicação espiritual da lei das primícias no Novo Testamento, Romanos 11, 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Voltando aqui à apostila, segundo ele, ao santificar a primeira parte, a mais importante, você santifica também o restante, que vem depois dela. Quando alguém santificava as primícias, primeiros frutos, santificava também tudo o que depois seria feito com a colheita, incluindo a massa da oferta de cereais e dos pães que eles comeriam depois. Se a raiz, que é a parte mais importante, que surgiu primeiramente na formação da planta, for santificada, então os ramos e tudo o que surgir dela também serão santificados. Este era o entendimento que os judeus receberam da lei de Moisés. Se santificassem ao Senhor as primícias de sua renda, santificariam o restante da renda que ficava em suas mãos. Por isso Deus faria com que se enchessem fartamente os seus celeiros. Assim aprendemos que as primícias têm o poder de santificar o restante daquilo de onde foram tiradas. Que coisa maravilhosa! O apóstolo Paulo, usando a terminologia das primícias, ele coloca aqui não só o conceito, mas ele traz um segredo revelado para que nós possamos ser abençoados em tudo aquilo que nós administramos. Ele diz: se a raiz é santa, também os ramos o são. Se as primícias são santas, também a massa o é. Ou, de uma outra forma, uma forma mais simples de se compreender. Você quer ser abençoado em tudo o que você administra para Deus? Então, separe primeiramente as primícias. Tenha a atitude de Abel e de tantos outros que honraram o Senhor nas Escrituras. Coisa maravilhosa que nós precisamos saber. Amém? Continuando aqui, já indo para a última parte da apostila. Vamos ler o tópico final. Ofertas no Novo Testamento. Paulo, usando as igrejas da Macedônia como exemplo, descreve aos coríntios por que e como os cristãos devem contribuir. Vejamos um resumo do sermão de Paulo. Quem deve contribuir? Todos os cristãos podem e devem contribuir para a causa de Cristo. A igreja da Macedônia era pobre, no entanto, pedia para ter o privilégio de ofertar, apesar de sua profunda pobreza. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2 e 4. Vamos conferir. Eu gostaria de acrescentar também aqui o versículo 1 para dar um contexto melhor à nossa leitura. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Então, respondendo esta primeira pergunta, quem deve contribuir,
Este capítulo 8, versículo 2 e 4 foi bem enfático. Todos, inclusive os pobres. Porque o bom mordomo, ele deve, segundo as Escrituras, também ser fiel no pouco, porque se ele for fiel no pouco, no muito será colocado. Porque se ele for fiel no pouco, ele também será fiel no muito. Segunda pergunta, qual deve ser a nossa motivação? Devemos ofertar voluntariamente, 2 Coríntios 8, versículo 12 e depois capítulo 9, versículo 2. Vamos analisar. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. E agora, capítulo 9, versículo 2. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Bom, estes dois textos mostram claramente a voluntariedade de cada um de nós. A voluntariedade está ligada à questão da mordomia também. Por quê? Muitos pensam que a voluntariedade está na contramão, ou é um contraste, ou até mesmo uma contradição no que diz respeito à mordomia cristã, porque a mordomia cristã fala de obrigatoriedade. Mas toda obrigatoriedade bíblica está associada à submissão do amor. O amor é o vínculo da perfeição. Então, se amamos o Senhor, fazemos tudo isso com voluntariedade, movida pelo amor que temos por Ele, provando assim que não há nenhuma discrepância entre a voluntariedade e a mordomia cristã. O texto ainda continua na apostila dizendo que nossa motivação deve ser ir com alegria, não com tristeza ou por necessidade, 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Este versículo mostra o fato de que os mordomos têm em seu poder todos os bens que o Senhor lhes encarregou de administrarem. E é como se o Senhor nos dissesse por meio deste versículo: olha, estou deixando tudo contigo, faça o melhor para mim. Administre da melhor forma possível. E é aqui que entra a questão da fé e do amor, porque é o que cada um propõe no seu coração. Aquilo que o homem se propõe a ofertar está ligado ao nível de amor que ele tem pelo Senhor e pelo seu próximo. Isso é algo muito profundo, porque Paulo diz que nós devemos dar com alegria e não por necessidade ou com tristeza, como fez Caim no passado. Temos que ser como Abel. Abel é o nosso ícone hoje aqui, nesta aula, pelo menos até agora, porque ele realmente era alguém que se propunha a dar ao melhor ao Senhor, de forma tal que o Senhor recebia então as suas ofertas de forma agradável. Continuando aqui nas perguntas, que quantia devemos dar? Paulo simplesmente exorta os membros da igreja de Corinto a dar segundo propuseram no seu coração, como o texto que nós acabamos de ler. O ideal é que nossas ofertas sejam generosas e dadas com liberalidade. Vamos ler esses dois versículos de 2 Coríntios 9, primeiro versículo 5, depois o versículo 11. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Ora, Paulo era bastante transparente no tocante a esta questão da mordomia cristã, porque ele declara de forma bem explícita
que os irmãos deveriam preparar de antemão a bênção da oferta para que tal oferta fosse uma bênção para aqueles que seriam beneficiados e não fosse dada tal oferta com avareza. Logo, ele está falando de se dar o melhor e não qualquer coisa, e não o resto daquilo que sobeja no final do mês. Afinal de contas, nós estamos falando de ofertas e não de esmolas. E no versículo 11, Paulo diz: para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Olha que interessante que Paulo usa a expressão beneficência ou de bondade, quando o homem oferta com generosidade, como um bom mordomo que é, ele será enriquecido para beneficiar ainda a outros. Ou, em outras palavras, tudo aquilo que o Senhor nos dá, embora nós também façamos uso, isto deve tocar a vida daqueles que mais necessitam. Caso contrário, nós seremos maus administradores. É fato, Deus receberá graças se nós formos responsáveis na manutenção do reino de Deus, em levar a palavra, em socorrer os pobres e tudo aquilo que engloba a questão da palavra e a questão social no reino de Deus. Isto é maravilhoso. Então, se um homem recebe mais do Senhor para administrar, então ele deve investir em toda a beneficência. Isso provará que ele é rico no que diz respeito à benevolência e à generosidade. Que coisa maravilhosa! Continuando nas perguntas, por que a oferta é tão importante? Porque ela atesta a sinceridade de nosso amor por Deus e pelos nossos semelhantes. 2 Coríntios 8, versículos 7 e 8. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência e em toda a diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. A palavra graça é algo muito profundo, meus irmãos. Por quê? Porque nós já entendemos o conceito de graça, que significa algo imerecido. E Paulo declara para eles que, ao ofertarem, eles estariam agindo com graça. Foi por isso que os macedônios, mesmo sendo pobres, pediram para ofertarem, porque eles queriam ter o privilégio de fazer parte desta graça. Ou, em outras palavras, de tal forma, Paulo foi a fundo neste assunto, de que ele expôs aquilo que é a base primordial do tema que nós estamos abordando hoje. Se é graça, é porque nós não merecemos. Nós somos indignos até no que diz respeito a ofertar, porque esta obra é a obra de Deus. Mas Paulo disse que nós somos chamados a esta graça. Deus quer que nós também contribuamos com a obra dele neste mundo. A obra é dele, é ele quem salva, é ele quem dá o crescimento, ele é dono de todas as coisas. Porém, ele nos convida a fazermos parte disso. E como nós podemos fazer parte disso? Com tudo que nós temos e somos. Com o nosso corpo, com nossa alma, com o nosso espírito, com a integralidade do nosso ser. Que coisa tremenda! Façamos parte então desta graça quando ofertamos, quando nós abrimos o nosso coração para esta verdade. Então nós passamos também a fazermos parte do ministério da graça de Deus. Veja, nós não somos chamados para levar o evangelho da graça de Cristo às nações, então nós também devemos abrir nossos corações e entender
que é graça quando nós ofertamos. Nós estamos agindo da forma mais profunda que um cristão poderia agir, abrindo o seu coração, assim como Deus abriu o coração dele para nós com a sua graça. Que revelação maravilhosa! Continuando a leitura aqui para irmos para a última pergunta. Segundo Cristo, a maneira como lidamos com as riquezas materiais é um termômetro de nossa saúde espiritual. Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Realmente, a maneira como nós lidamos com as riquezas materiais é um termômetro de nossa saúde espiritual. E a última pergunta da apostila: quais são os resultados de nossas ofertas? Não devemos contribuir visando receber algo em troca, mas Paulo deixa claro que a oferta produz suprimento de necessidades e prosperidade. O ofertante experimenta o amor de Deus de uma maneira especial. 2 Coríntios 9, 7. Embora nós já tenhamos analisado o versículo, eu quero lê-lo novamente e frisar a parte final. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Como alguém pode dar com alegria? É óbvio, o texto está dizendo que quando um mordomo é fiel e generoso, Deus faz com que as riquezas que ele administre cresça cada vez mais. E isso é algo que está ligado ao versículo 6 deste mesmo capítulo. Vamos ler. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Nada mais claro do que isto. E terminando aqui a apostila, desfruta de bênçãos espirituais por participar de uma rica colheita de justiça. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aqui fica muito claro que é o Senhor quem concede todas as coisas. Mas note para o que o versículo está dizendo. Ele dá semente ao que semeia e pão para comer, ou em outras palavras, parte daquilo que está sob nosso poder de administração é semente, e nós não devemos comê-la, então. A semente deve ser plantada, e dentro do contexto do que Paulo está dizendo, são as ofertas e as primícias que devem ser usadas na obra de Deus. Já o pão para comer é uma revelação do sustento do Pai a cada um de nós, seus filhos. E Paulo ainda afirma que se multiplicará a nossa sementeira, querendo dizer, haverá um crescimento gradual de bens materiais que o Senhor irá acrescentar em nossas mãos, para que resulte no que diz o final do versículo, para que aumente os frutos da nossa justiça. Qual frutos? Os frutos daqueles que socorrem os pobres com suas ofertas e com suas primícias. Deus seja louvado por tamanha revelação deixada a cada um de nós. Antes da minha consideração final, eu gostaria de ler o texto que está em Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava,
mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Este texto é um texto de ouro para o assunto que nós estamos falando hoje. Eu digo isso porque esta mulher sabia o que estava fazendo. Ela não era uma mulher louca, porque muitos pensam assim, principalmente aqueles que eu disse no início do estudo, que possuem ainda o mal da avareza em seus corações. Eles acham de uma injustiça enorme um pobre ofertar ou dar os dízimos, porque eles pensam, essas pessoas não têm muitas vezes nem para elas mesmas e ainda vão levar dinheiro, como eles dizem, para pastores e coisas do tipo. Independente do mérito, que nós sabemos que realmente existe muitos pastores, muitos líderes evangélicos que estão ali verdadeiramente mercantilizando a fé daqueles que os acompanham, infelizmente, isso é uma realidade em todo o mundo, mas tirando os olhos desta realidade, atentando para o outro lado oposto, que também é uma verdade absoluta, que é a realidade da compreensão do conceito do que significa ser mordomo. Porque quando uma pessoa oferta, ela tem que saber o que está fazendo. Ela não pode estar sendo induzida por uma liderança, seja lá quem for. Eu digo isto porque quando o homem sabe o conceito, então ele não tem medo, porque ele sabe que Deus está vendo. E o texto mostra que Jesus estava olhando justamente naquele momento, trazendo-nos a revelação de que Deus vê tudo o que nós fazemos, principalmente quando nós ofertamos. Ele quer saber se Mamum domina nosso coração ou se nosso coração é dominado pelos seus mandamentos, pela obediência a tudo aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras. Aquela mulher levou aquela oferta porque ela sabia que dependia da intercessão sacerdotal, ministerial, envolvida no templo que ainda estava de pé no primeiro século. Enquanto o templo estava de pé, ainda havia o primeiro pacto, o pacto da lei, que nós sabemos que foi explorada na aula anterior, principalmente, essa questão dos sacerdócios levítico e do sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio levítico acabou quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, iniciando então ali, de uma forma definitiva, o ministério sacerdotal de Melquisedeque, que é encabeçado pelo sumo sacerdote Jesus Cristo. Aqui, Jesus estava olhando para as ofertas que as pessoas davam, porque ele tinha em mente instruir os seus discípulos. E essa instrução tem de chegar a mim e a você. Aquela mulher não mediu esforços, ela deu tudo o que tinha, porque ela sabia que não havia nada mais agradável a Deus do que fazê-lo sentir, mediante a oferta dela, alegria. Porque Deus, como disse Paulo, ama o que dá com alegria. Deus sente prazer nas nossas ofertas quando elas são dadas de todo o nosso coração, quando elas são dadas com a compreensão geral do que significa ofertas e primícias. Então, obviamente, esta mulher deu mais do que todos, e não por causa da quantidade. É aquilo que eu estou tentando explicar nessas 3 aulas, mas por causa do conceito. Ela deu mais porque ela deu de todo o coração, porque ela sabia que mesmo ela dando tudo o que possuía, Deus jamais a deixaria perecer, porque era Ele quem cuidava dela. Então aquelas moedas pertenciam também a Ele, e Ele jamais desamparará aqueles que o amam, aqueles que o temem, como nós já lemos agora há pouco nos textos de Paulo, e ele faria abundar então na vida desta mulher
Com certeza, como diz o Salmo 23, versículo 1, o Senhor era o pastor dela e por isso nada faltaria para esta senhora. Este texto é um dos textos áureos daquilo que nós estamos abordando hoje. E eu quero encerrar essa trilogia sobre dízimos, ofertas, primícias e mordomia cristã, dizendo a você algo que eu não disse em nenhuma das aulas anteriores. Você sabia que o maior de todos os ofertantes é Deus? Deus, Ele nos ofertou o seu Filho Jesus Cristo, o seu primogênito. O Senhor nos deu as primícias de tudo o que Ele possuía, porque não há algo mais importante para um pai do que os seus filhos amados. E Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ofertar é graça, dizimar é graça. Por quê? Porque nós estamos diretamente imitando o nosso Deus de amor. Que você possa receber, que eu possa receber a maior de todas as ofertas, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para que nós compreendamos e para que esta oferta magnífica de Deus Pai ofusque tudo o que possa haver de avareza em nossos corações, para que na próxima vez que nós formos ofertar ou dizimar, o façamos com alegria de todo o nosso coração, porque afinal de contas não estamos fazendo nada mais do que aquilo que o Senhor demonstrou por amor a nós, dando o maior de todos os tesouros, Jesus Cristo, seu Filho amado. Você concorda comigo? Que nós não estamos dando nada quando nós ofertamos ou dizimamos? A Deus seja a honra, a glória para sempre. Até uma próxima aula, se Deus assim nos permitir.